Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária em 13 de março de 2012. Presidência do senhor vereador Paulo Messina, segundo suplente. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Ivanir de Mello, Márcia Teixeira, Rubens Andrade, Dr. Eduardo Moura, Vera Lins, Carlinhos Mecânico, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Edson da Creatinina, Paulo Messina, Tio Carlos e Alessandro Cerruti, 12, assume a presidência o senhor vereador Paulo Messina, segundo suplente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, a convite. Encerra-se a sessão às 16h07. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, doutor Ivanir de Mello, presidente dessa sessão. Boa tarde, senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras, vereador, assessores, imprensa, público nas galerias e demais presentes. Eu, como militante do Partido Verde, estou sempre preocupado com os problemas inerentes ao meio ambiente, ao bem-estar da população de uma maneira geral. E como médico também aprendi que saúde não é só ausência de doença. Saúde é bom meio de transporte, bom meio de acessibilidade, bem-estar social, econômico, bem-estar psíquico. E uma grande parcela da população tem dificuldade por ser portador de algum tipo de deficiência, pacientes com deficiência e não deficientes. Na última legislatura, eu era o vice-presidente da Comissão de Pessoas Portadoras de Deficiência. Não tivemos muita oportunidade de desenvolver um trabalho mais organizado, mas eu, como médico, considero que os pacientes com insuficiência renal são pacientes que têm algum grau importante, não algum grau de deficiência. Mas, para nossa surpresa, eles que eram colocados no rol das pessoas com deficiência não foram realmente retirados. A nossa secretária municipal dos portadores de deficiência, revendo os parâmetros que organizavam os ditos pacientes, os ditos pessoas, que são os deficientes visuais, deficientes auditivos, chegou à conclusão que os portadores de deficiência renal, vamos dizer assim, insuficiência renal em diálise, não faziam parte daquele grupo de pessoas com deficiência. Isso é uma coisa que eu iria lutar, porque, como eu disse para vocês, a razão de eu estar aqui foi lutar pelos pacientes com insuficiência renal. Infelizmente, apesar do meu pleito, eu fui colocado em outra comissão, mas mesmo assim, como vereador, independente da minha colocação em qualquer comissão, eu estou preocupado com todos os problemas que afligem a nossa população. E ontem o nobre vereador Carlinhos Mecânico discursou sobre a acessibilidade da nossa cidade.
e hoje eu também gostaria de reforçar o assunto. Só quem já teve algum tipo de problema de saúde é que sabe exatamente o quanto faz falta, né, aquela rampa, né, aquele sinal que vai indicar se o sinal está aberto ou fechado, o sinal sonoro, aquele aparelho que vai aumentar o seu poder auditivo, e eu mesmo já estive operado de um problema no menisco, e só quando eu estive com uma muleta durante 15 dias é que eu vi o quanto o nosso país, não é só essa cidade, não está preparado para atender esses pacientes. A questão é que no Rio de Janeiro está passando por um momento ímpar em sua história, pois possui uma janela de oportunidades que pode não se repetir nos próximos anos. Todo dia se fala na mídia dos investimentos que estão vindo para o Rio de Janeiro e sobre as obras de primeiro mundo, construções sustentáveis e coisas dessa natureza. O fato é que, quando nos deparamos com as obras nas ruas, observamos que, na prática, nem sempre existe o cuidado com a acessibilidade. É inadmissível que novas obras urbanas sejam feitas sem planejamento adequado e adaptações necessárias aos portadores de deficiência. Eu mesmo já relatei aqui nessa tribuna que moro na Avenida 28 de Setembro, em que houve uma reforma das pedras portuguesas, que estão longe ainda de mostrarem a beleza das músicas, né, que elas demonstram nas calçadas musicais de Vila Isabel, mas morando bem perto do Hospital Pedro Ernesto, ou seja, perto de um local onde pessoas com cadeiras de roda, pessoas com muleta precisam chegar, eu vejo o quanto é difícil para aquelas pessoas se locomoverem perto de um hospital. Imagine na cidade inteira. Exemplos recentes ocorreu nas obras da BRT na Barra, que, apesar de todo o empenho da secretária de Pessoa com Deficiência, Georgette Vidot, a secretária, no sentido de sensibilizar as autoridades sobre a questão, a obra da estação de BRT do Novo Leblon foi alvo de críticas do Instituto Brasileiro dos Direitos de Pessoas com Deficiência. Segundo eles, a rampa de acesso à estação possui uma inclinação muito maior do que deveria ter, de acordo com as normas técnicas da BNT. A secretária Georgette Vidot concordou com a crítica e já teria encaminhado à empresa olímpica as mudanças que deveriam ser feitas. No entanto, segundo a reportagem publicada no Jornal de Bairro, Globo Barra, a crítica foi questionada pela Secretaria Municipal de Obras. Para eles, estava tudo de acordo com a norma da BNT. Eu, há cerca de um mês, fui visitar a secretária Georgette Vidot, e ela mesma falou da dificuldade que ela tem quando vem a esta casa, né, porque esta casa não tem nenhuma facilidade para as pessoas que são cadeirantes, né? Se houvesse entre nós um vereador cadeirante, ele não teria acesso adequado. E se, infelizmente, acontecer com alguém que precise de uma cadeira de roda, tomara que temporariamente, por algum problema de acidente ou um problema de operação, ele terá muita dificuldade em acessar o seu gabinete, as dependências desse plenário, e muito menos aqui onde eu estou falando. O fato é que basta um olhar mais atento para verificar que realmente a inclinação da rampa é muito acentuada para um cadeirante. Só quando nós, não portadores de deficiência, como eu disse, precisamos usar muletas ou mesmo cadeira de rodas, é que realizamos quanto os portadores de deficiência idosos sofrem ao andar na nossa cidade. Precisamos de um esforço conjunto das secretarias e dos cidadãos para construirmos um planejamento com foco nessa questão e nos tornarmos uma cidade acessível a todos os cidadãos. Devemos seguir o exemplo de cidades que conseguiram esse feito, como a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, que é a primeira do Brasil a ter 100% de transporte público acessível
e, por isso, recebeu o prêmio da ONU como uma das 100 cidades modelo de acessibilidade no mundo. Como conseguiram isso? Com planejamento construído ao longo de 10 anos. Começaram criando um núcleo de acessibilidade, depois um conselho municipal com a participação do cidadão. Precisamos começar o nosso urgentemente. Teremos a Copa do Mundo, teremos as Olimpíadas e teremos as chamadas Paralimpíadas. E como é que nós vamos receber e dar exemplo para o mundo quando receberemos milhares de atletas e parentes de atletas com problemas físicos, porque as Olimpíadas, as Paralimpíadas são exatamente isso, e que tipo de facilidade nós ofereceremos para os atletas e para os parentes de atletas. Ainda há tempo, né? Há tempo do governo municipal, estadual e federal olharem para esses pacientes com deficiência. Obrigado, boa tarde. A próxima vereadora inscrita é a nobre vereadora Márcia Teixeira, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem. Uso essa tribuna hoje para, mais uma vez, discutir sobre o projeto de lei número 1252, de 2011, e lendo esse projeto de lei, que consta de 31 artigos, o artigo 7º do parágrafo 4º, eu me deparei com algumas intransições aqui, dificuldades. Eu quero ler aqui rapidinho, em relação a visitas religiosas aos hospitais municipais, particulares. E aqui nos fala que, para integrar a coordenadoria administrativa do Serviço de Assistência Religiosa, o representante de cada credo deverá assinar o termo de adesão, comprovar trabalho de assistência religiosa no hospital pelo período mínimo de 12 meses. E o primeiro mandato dos integrantes da coordenadoria administrativa do Serviço de Assistência Religiosa será de 24 meses. São 31 artigos desse projeto, e a minha assessoria jurídica estava pesquisando sobre esse projeto. O que eu pude concluir, e depois eu quero ler o parecer da minha assessoria jurídica, que existe no artigo 5º do inciso 6º e 7º da Constituição que vai contra a esse projeto aqui. E a Lei Federal número 9982 de 2000, no artigo 1º, né, também da Constituição, também vai contra a esse projeto. Também existe na Lei Orgânica do Município e Declaração de Direitos Humanos. Então, eu não posso me calar diante desse projeto, porque os hospitais, os pacientes, os enfermos, eles precisam de uma palavra de conforto, de consolo, de uma oração. E aqui nesse projeto vai contra a Constituição, vai contra a lei federal, vai contra a Declaração dos Direitos Humanos. E esse projeto aqui limita, ele está cerceando algo que a Constituição dá direito, dá liberdade a isso. Eu estou como vereadora, e eu sou uma pastora, esposa de um pastor. Nós temos grupos que visitam os enfermos que já estiveram lá do outro lado e precisam de uma palavra de oração, independente de credo, independente de religião. As pessoas que estão ali naquele estado,
lamentável, crítico, precisam de uma palavra de conforto, de consolo. E eu estava analisando esse projeto, e eu sempre falo com meus pares aqui que Deus nos estabeleceu como vereadores nesse lugar, nessa casa de leis, eleitos pelo povo. Nós temos que fiscalizar o executivo, sim. Nós somos vozes desse povo que está tão espoliado, e nós podemos elaborar leis que beneficiam o povo. E eu sugiro ao nobre vereador, autor desse projeto, como todos nós aqui, que elaboremos projetos que beneficiem o organismo, não organizações. Os hospitais já não estão dando conta dos seus desafios, né, doutor Paulo Pinheiro? Não estão dando conta. Agora querem burocratizar visitas de pessoas voluntárias, fazendo um bem, fazendo um ato de amor. Eu, inclusive, já estive 17 dias no hospital, com pancreatite aguda gravíssima, e eu recebi de coração aberto um grupo de irmãs da Igreja Católica, que são minhas irmãs também, e eu gostei muito das palavras daquelas irmãs naquele dia, em que eu estava precisando muito de uma palavra, além dos meus pastores, minhas ovelhas. Isso traz um conforto, e já foi comprovada cientificamente que a fé, ela estimula uma substância no cérebro que gera adrenalina e que gera fé. Já foi constatada cientificamente, não espiritualmente. Então, esse projeto aqui, ele limita as pessoas que já estão passando por um momento tão difícil ali nos hospitais. Os hospitais já estão com tantos problemas. Por quê que não elaboram leis que beneficiam mais o desempenho na área de saúde, na área da educação, com tantos projetos de lei que podemos elaborar? E sabemos agora desse projeto de número 1252 de 2011. Então, a religião e Jesus, em que o meu propósito de fé é o meio de maior amparo e conforto, nós não podemos limitar isso. Eu deixo aqui a minha palavra de indignação, e vamos examinar com mais detalhes sobre esse projeto. E eu quero terminar aqui, senhor presidente, eu não posso deixar de ler o parecer jurídico que foi feito pela minha assessoria jurídica rapidamente. Ressalto e está isento de qualquer juízo de valor, limitando-se apenas ao aspecto jurídico apontado em cada tópico do referido projeto de lei, o que se faz nas razões seguintes: o projeto de lei, se convertido em lei, por certo, acarretará uma convulsão social de grandes proporções no município do Rio de Janeiro, haja vista ampla e restrita liberdade de culto já consolidada em todo o território nacional. Isso já está consolidado. Tal afirmativa decorre do texto inserido na própria Declaração Nacional dos Direitos Humanos, onde eu já citei, onde lemos no artigo 1º: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2: todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição.
E, no artigo 5º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, eu deixo aqui, senhor presidente, senhores vereadores, registrado nos anais dessa casa, a minha opinião contrária sobre esse projeto de lei número 1252, para ficar bem registrado e bem marcado, 1252 de 2011. Boa tarde. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara, hoje, quando eu me dirigia para a Câmara, eu vinha lendo um artigo sobre um problema que acomete um número enorme de mulheres, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que é a osteoporose. E foi muito curioso que, em determinado momento, eu me dei conta de que talvez hoje tivesse um argumento forte para que as autoridades se preocupassem mais com essa questão. Eu acho que todos sabem que, no caso da osteoporose, há uma perda de massa óssea importante que leva as pessoas, tanto homens como mulheres, a terem fraturas e, às vezes, fraturas que levam ao óbito. Eu acho que todos sabem que é uma doença chamada de epidemia silenciosa, porque os sintomas não são uns sintomas que deixem a pessoa desconfiar que está com essa doença. E as piores doenças são aquelas chamadas silenciosas. Eu acho que muitas pessoas estranham quando eu falo sobre isso, mas o que melhor ocorre quando alguém tem um pico hipertensivo é quando há um sangramento nasal, ou quando a dor de cabeça fica insuportável. Porque se não tem nenhum aviso, a pessoa fica à mercê de ter um acidente vascular cerebral, de ter um acidente vascular encefálico. A mesma coisa acontece nos casos de diabetes. Quantas e quantas vezes a pessoa não tem a tríade clássica dos sintomas, né? Que são a polidipsia, a polifagia, e as pessoas, às vezes, não tendo esses sintomas, elas ficam mais vulneráveis, porque elas não sabem que já estão acometidas de uma glicemia importante, de um aumento da glicemia importante. Então, a osteoporose está nesse rol de doenças que faz com que a pessoa tenha a doença e, na maioria das vezes, só vai saber que está acometida de osteoporose quando ocorre a primeira fratura. Fraturas que, em grande parte das vezes, é no fêmur ou no quadril e que obrigam as pessoas a buscarem internação, e isso é um problema que acomete, como eu disse, um número muito grande de pessoas e que traz um dispêndio financeiro grande para o serviço público. Durante toda a vida, senhor presidente, o risco de desenvolver uma fratura nas mulheres é de 30% a 50%, e nos homens, de 15% a 30%. Das mulheres com mais de 45, o número de dias passados em hospitais por causa da osteoporose é superior a doenças como diabetes e o infarto do miocárdio. E mesmo assim, eu não vejo um clamor e uma preocupação em relação a
essa perda de massa óssea que ocorre e que leva as mulheres e os homens a terem essa fratura. É estimado, e isso é um dado alarmante, senhor presidente, que apenas 1 em cada 4 fraturas recebe o tratamento adequado. Mulheres que sofrem fraturas vertebrais correm risco substancial de desenvolver fraturas adicionais nos anos seguintes. A incidência, e talvez aqui seja algo que vai interessar aos gestores de política pública, a incidência e os custos nas fraturas por osteoporose são maiores que os de cardiopatias, como eu disse, como o infarto do miocárdio e o câncer de mama. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a osteoporose está apenas atrás das doenças cardiovasculares como um problema de saúde mundial. Os estudos médicos nos revelam que a possibilidade de morte por uma fratura de quadril em mulheres de 50 anos é similar à possibilidade de morrer por câncer de mama. Longe de querer ser alarmista, e principalmente as senhoras que estão nos assistindo pela televisão, eu gostaria de dizer que deverá haver uma preocupação daqui para frente daqueles que não tinham conhecimento do que eu estou passando aqui para os senhores e para as senhoras, para que tomem as atitudes necessárias para que isso não ocorra. A Fundação Internacional de Osteoporose afirma que os custos diretos e indiretos efetuados pelas empresas da Europa, Canadá e Estados Unidos para tratar a osteoporose é de 48 bilhões de dólares. Então, isso é algo impensável para que nós continuemos mantendo a mesma tranquilidade em relação à osteoporose. O risco de novas fraturas vertebrais em mulheres que já apresentam fraturas prévias é de 27% em cada ano subsequente. Finalmente, as conclusões que nós chegamos é que há uma necessidade premente no desenvolvimento de políticas nacionais para o tratamento e assistência da osteoporose no Brasil, assim como investir na qualificação de especialistas e melhorar a assistência nos sistemas de saúde público e privado. Programas de educação continuada devem ser implementados pelas autoridades. Finalmente, fazer uma boa ingestão de leite, fazer a ingestão de verduras com as folhas verde escura. O ovo é importante que a pessoa faça a ingestão do ovo também. Evitar a bebida alcoólica, evitar o cigarro, é algo que vai fazer com que os riscos para osteoporose estejam diminuídos, entre outras coisas que em outra oportunidade eu vou passar com mais detalhes. Mas nós não podemos deixar de dizer aqui, antes de terminar, a importância do exercício físico, que vai ajudar não tão somente para a osteoporose, mas vai ajudar também a evitar os problemas cardiocirculatórios, os problemas de todas as ordens que nós possamos imaginar, até os problemas de ordem emocional melhoram quando a pessoa faz um exercício físico. 30 minutos de caminhada, não precisa começar com 30 minutos, quem não está habituado. Se o médico deu autorização para fazer, começa com 5 minutos, aumenta para 10 e gradativamente, toda semana vai aumentando e que isso trará um benefício enorme para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo neste momento. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Mello, vereadores presentes na casa, vereador Tio Carlos, vereador Jorge Pereira, vereadora Tereza Berger, vereador que nos antecedeu aqui com um brilhante discurso sobre a questão das doenças silenciosas, né? As coisas silenciosas, vereador,
são sempre complicadas. A gente tem que esperar descobrir de onde vêm os ataques para poder se defender dessas doenças. Eu vim aqui à tribuna hoje, até não estava nem predisposto a falar, mas vim aqui apenas para cumprir e para responder ao vereador Tio Carlos, que reclamou da minha ausência, achando que eu já tinha desistido de falar sobre a saúde. Não desisti não, vereador. É que de vez em quando a gente tem que esperar para pegar o... Nós tivemos uma efervescência muito grande aí com aquela questão do Ministério da Saúde, com o prefeito. Eu pensei que já estava resolvido, mas soube aí que na festa que o prefeito fez aí para o 14º, 15º salário, que ele voltou a fazer duras críticas ao ministro. Vamos esperar que essa coisa acabe. Ontem estive, vereador, lá na reunião do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde reúne-se mensalmente, discute vários pontos importantes, é parte constitucional do sistema de saúde, a passagem de informações. E ontem, lá na reunião do Conselho Municipal, o Conselho Municipal, como todos devem saber, ele é constituído por representantes dos gestores públicos, representantes dos profissionais de saúde e presidentes de conselhos de saúde. Entre os usuários, por exemplo, estão representadas associações de doentes, de vários tipos de doenças, as associações, muitas vezes, as associações de bairros, os presidentes dos 10 conselhos distritais de saúde. Então, ele é aquele conselho que nós aqui aprovamos uma lei, que o senhor lembra no ano passado, que mudava a essência da escolha do presidente do conselho. O presidente do conselho sempre foi o secretário de saúde. E nós conversamos na época com o secretário, conversamos aqui, aprovamos aqui uma lei de minha autoria, que a partir da próxima conferência de saúde, que foi essa agora há 2 meses atrás, nós teríamos o presidente do conselho eleito. Era um pedido dos usuários, principalmente, quem mais fez pedido a mim, que era um absurdo o secretário ser automaticamente o presidente do conselho, foram os usuários. Os usuários representam uma grande quantidade de conselheiros de saúde. Os profissionais de saúde são representados por 8 sindicatos. Os 10 presidentes de conselho e o representante das associações de usuários. Pois bem, lei aprovada, vamos então à eleição. O que aconteceu? O secretário de saúde se candidatou e os usuários, que tanto reclamaram que era um absurdo, votaram todos no secretário. Inclusive com eu não sei se, acredito que tenha sido um trabalho da própria secretaria, que convidou para ser vice-presidente do conselho um usuário, sob o argumento de que o usuário agora iria mandar no conselho. Então, há um presidente de conselho distrital, que é o senhor da AP5, da P51, que é o antigo presidente lá, Ludogero Silva. Ele foi aquinhoado com a função de vice-presidente do conselho e todos os usuários votaram no secretário. Então, as pessoas precisam entender o que elas querem, o que elas acham. Quando qualquer usuário agora vier reclamar do secretário, ele está no direito pleno, né, de dizer que está exercendo uma função eleita pelo voto direto. Para ter noção, inclusive um dos sindicatos, vereador, essa foi a maior, um dos sindicatos votou no secretário. O sindicato dos enfermeiros. O sindicato dos enfermeiros escolheu o voto e votou no governo. Ele que fazia uma duríssima oposição ao governo. Enfim, o Conselho Municipal de Saúde ontem analisava as contas de gestão, era uma prestação de contas do governo do terceiro trimestre de 2011. E o que chama atenção ali nas contas, foram apresentadas pelos representantes da secretaria, é o orçamento executado. A secretaria vem executando boa parte do orçamento. Segundo os dados que ali apresentados, para os últimos 3 meses do ano, outubro, novembro e dezembro, só restam 18% do orçamento a serem gastos. O resto já foi todo gasto, o que é bastante importante, porque normalmente as secretarias têm dificuldade de executar o orçamento até o final do ano. Muitas vezes o orçamento sobra porque não houve agilidade administrativa. Parece que estão conseguindo fazer isso.
A minha preocupação principal é em relação ao Hospital Pedro II. O Hospital Pedro II está prestes a ser inaugurado. É evidente que o governo vai usar todas as suas forças possíveis para mostrar, para desmentir o ministro, dizendo que agora vai inaugurar e tem realmente algumas unidades para inaugurar. Nós precisamos saber como é que vai funcionar o Hospital Pedro II. Os gastos são muito grandes. No Diário Oficial de ontem do Estado, o governo do Estado está repassando dinheiro que tinha se comprometido para custeio do Hospital Pedro II. São 40 milhões de reais que o Estado está depositando na conta do Fundo Municipal de Saúde para pagar o custeio do Hospital Pedro II. As obras, provavelmente, não temos uma avaliação final da RIUB, mas ultrapassam os 100 milhões de reais. O orçamento aprovado aqui nesta casa pela Secretaria de Saúde dá conta de que do orçamento da saúde, 106 milhões ficarão à disposição do Hospital Pedro II. E a administração do Hospital Pedro II ficará a cargo da empresa Biotech Humanas, que é uma empresa do mesmo grupo que dirige a Cari, Nós fizemos uma solicitação, uma representação ao Ministério Público, mostrando, na questão da escolha, outras OAS tentaram ganhar ali a escolha para o hospital, mas essa OAS ganhou em cima da experiência técnica do seu diretor técnico, que é o mesmo diretor técnico que administra a Cari. Eu não vejo a Cari com essa maravilha de administração, ao contrário, esta casa tem documentos de que houve, em determinado momento, problemas em relação à gestão de Acari. Então, nós temos que ter toda a atenção possível, principalmente vereadores que militam naquela área, o vereador Caiado chegou a fazer uma comissão, os vereadores daquela área, que eles possam fiscalizar o início dos trabalhos lá do Hospital de Acari, do Hospital de Pedro II de Santa Cruz. E acho que temos que contar também com os nossos colegas da Assembleia Legislativa. Eu fiquei surpreso hoje ao ler pelo jornal, e nós sabemos que às vezes o jornal não passa toda a verdade, mas li lá uma possível declaração da ex-vereadora e deputada Lucinha, que estaria agora diretamente ao lado do governo, apoiando o governo. Então, se ela está lá do lado do governo, apesar de ser do partido de oposição, do PSDB, espero que ela cobre lá no plenário da Alerj, que ela cobre o funcionamento daquele hospital que é na área dela, e ela sabe perfeitamente os problemas que são vividos pela população de Santa Cruz e adjacências, pelo não funcionamento em boas condições do Hospital Pedro II, que eu espero que agora possa funcionar. É a nossa função começar a fiscalizar mais direto o que vai acontecer no Hospital Pedro II. Senhor presidente, apesar de o senhor ter acendido a luz vermelha, eu vou encerrar com antecipação e agradecendo a lembrança do vereador Tio Carlos, que está me cobrando. Estarei aqui presente, não desisti não, foi só para pegar um pouco mais de oxigênio. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde, obrigado. Conforme disse ontem, vereador Paulo Pinheiro, eu sou pato novo aqui, então eu tenho muito que aprender. E vejo em Vossa Excelência todas as qualidades de um parlamentar, de uma pessoa realmente não só preparada, como capacitado para estar o tempo inteiro lutando para que a nossa saúde realmente possa melhorar. Então, eu tenho certeza absoluta que quando o senhor não está aqui presente, o senhor está correndo atrás, como ontem a reunião que o senhor estava lá no Conselho Municipal de Saúde. Então, eu queria apenas registrar isso, de que a questão da saúde é uma questão que praticamente diariamente temos problemas. E isso, apesar de no início do meu mandato ter acreditado que uma das soluções seria as OS, eu aqui já disse que sou réu, confesso, em relação à saúde eu vejo pouca coisa acontecer de bom em relação às próprias OS. Espero que o Hospital Pedro II seja realmente uma surpresa para mim, que realmente possa ser administrado por essa OS e que a população não sofra, assim como algumas OS, como no caso infelizmente, de novo eu falando infelizmente, mas é isso, na Cidade de Deus, a UPA, constantemente, a falta de pediatra me incomoda muito. E eu, quando acreditei votar
nas OS, acreditando que fosse uma das soluções, tenho, assim, o desconforto de perceber que, infelizmente, não vem acontecendo da forma que eu acreditei quando votei favoravelmente às OS. Queria aqui, ontem recebi uma comissão de moradores do Rio das Pedras, fazendo algumas colocações, e até pertinentes, que aquela comunidade, como sempre vem dizendo, é uma comunidade com muitos problemas, tem uma população imensa, quase 100 mil habitantes, e problemas de todas as ordens. Um deles é a questão da saúde. Foi inaugurada agora, recentemente, para a alegria de todos aqueles moradores, todos não, porque todos nós sabemos que a Clínica da Família, ela atende uma parcela de moradores, mas já é um sinal de que o prefeito Eduardo Paes está entendendo que algo precisa ser feito naquela comunidade. Porém, essa comissão, ela veio muito preocupada porque os moradores estavam procurando a Clínica da Família com a intenção de buscar um primeiro atendimento, isso quer dizer, um pronto atendimento em relação à emergência. Até explicar àquela população que não é esse o papel da Clínica da Família, inclusive esclarecendo até na Associação de Moradores, que fizesse um material, a própria Prefeitura que fizesse um material para orientar melhor aquela população, que quando viu a Clínica da Família imaginou que seria uma UPA, e não é o caso da UPA. Então eles estão fazendo um abaixo-assinado, parece que já tem 1.500 assinaturas, pleiteando uma UPA na Cidade de Deus, desculpa, na Cidade de Deus não, a Cidade de Deus já tem, no Rio das Pedras, na comunidade Rio das Pedras, que realmente vai ser de uma importância, de uma valia muito grande. Então, espero assim que esses moradores possam terminar esse abaixo-assinado, trazer ao líder do governo, Adilson Pires, ou encaminhar ao secretário de Saúde, para que, se possível, possa estudar a viabilidade da implantação dessa UPA, que aí sim entendo que vai ser mas de grande serventia. Outro pleito dessa comissão foi a questão do número de creches que tem o Rio das Pedras. Rio das Pedras, com uma população imensa de crianças, só tem 2 creches, e isso está sendo estudado por parte da Secretaria de Educação, a implantação de outras creches. Então, eu espero que a secretária Cláudia Coxim, toda a sua equipe, possa, o mais rápido possível, também olhar com muito carinho essa instalação de uma ou mais creches naquela região. Dentre outras questões, foi-se colocado também nessa reunião que eu tive com os moradores de Rio das Pedras, o trabalho que está sendo feito lá de desassorear o Rio das Pedras. Realmente a Prefeitura começou, volto a dizer, é um pleito antigo da comunidade. Quando chove, esse rio enche, e as pessoas que, infelizmente, meu Deus, já estou com hábito desse, peço desculpa, mas aquelas pessoas que têm tão poucas coisas, mas é tudo que eles têm, quando enche aquele rio, as casas ficam inundadas e eles perdem tudo que eles têm. Algumas pessoas até falam, mas eles dizem que não tem nada, tem tudo, né? Porque é uma geladeira, um fogão, um sofá, uma cama, para aquelas pessoas humildes, é todo o patrimônio que eles têm na vida. E isso está sendo feito de forma preventiva. Espero imensamente que as águas de março, que estão aí para fechar o verão, aguardem mais um pouquinho, para que esse trabalho possa terminar e que esse problema de que essas casas possam ser inundadas com as chuvas, possam não acontecer nesse término de verão. Queria apenas agora registrar que recebi no meu gabinete também, e aí na Comissão da Criança e Adolescente, a notícia que o ano letivo de algumas escolas da rede municipal não haviam começado por falta de professores. Bem, me antecipei, não fiz o requerimento de informação, eu já fiz uma ligação direta, como sempre faço, para a secretária Cláudia Coxim, e ela estava em reunião, mas de qualquer maneira fui atendido pela subsecretária professora Helena Bomeni, competentíssima, que de imediato também me fez um relato da situação. A verdade, todas as escolas foram abertas. Não existe escola sem professores na sua totalidade. O que existe foi que em torno de 900 professores se aposentaram.
E a rede o prefeito Eduardo Paes autorizou que fosse chamado todo o banco de professores e ela me garantiu que nesse mês de março ainda, se não a normalidade, a totalidade das escolas estarão completas com seus professores, mas que a grande parte dessa falta de professores será sanada. Isso me deu um conforto, me deu um alento na medida em que eu fui autor de uma lei, aqui votada pelos companheiros, que exatamente diz que a criança não pode voltar para casa na ausência do professor. Isso, claro, se um professor passou mal e a escola, num primeiro instante, não tinha como sanar, eu até entendo. Mas, com muito otimismo, eu vi quando essa lei foi aprovada, que forçou o prefeito Eduardo Paes a contratar mais profissionais, mais professores, e até o ano passado, o final do ano passado, eu vim monitorando o ano passado inteiro, a falta de professores, que já chegou a ser de 12 mil professores, passou a ser de 200, em torno de 300 professores. Isso levando em consideração que professor, para surpresa de alguns, mas eu tenho certeza que para a grande maioria, todos sabem que professor, apesar da carga horária, apesar de eles lutarem tanto, eles também são gente, também ficam doentes, a gente tem que desculpar isso. Claro, então nós temos que entender que, nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação vem lutando para que possa preencher esses quadros, para que realmente a criança vá para a escola e que tenha aula. Isso é o que eu teria que explicar na medida em que os pais, a notícia que eu havia recebido é que havia escolas sem aula, isso na verdade não procede. O que aconteceu, e ela realmente relatou, que quando existe o professor, existe aquela situação, quando falta o professor, elas se veem obrigadas a juntar turmas. Isso é sacrificante para o professor, também não encontro aí grandes resultados, porque juntar uma sala com 50 crianças, 50 jovens, não vejo produtividade nisso, mas, no primeiro instante, ainda encontro uma solução, acho nessa solução melhor do que mandar a criança para casa, que muitas vezes não tem com quem ficar. Então, aqui eram os meus esclarecimentos. Queria agradecer, senhor presidente, mais uma vez, a oportunidade de poder estar aqui, recebendo os pleitos da comunidade, estar me pronunciando e pedindo providências por parte do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Raymond, que dispõe de 20 minutos. Nobre vereadora Tereza Berger, presidente da sessão nesse momento. Ainda nesse mês de março, dedicado à mulher, nesse mês de março em que nós discutimos o tema da mulher, ter a mulher presidindo aqui a sessão, nessa tarde da quarta-feira, quero cumprimentá-la, bem como cumprimentar a todos os que se encontram aqui no plenário, assessores, a assessoria da mesa, os assessores, a imprensa, os amigos que trabalham aqui na Câmara e os vereadores todos que nos acompanham de alguma forma, nessa tarde de quarta-feira. Eu queria, inclusive, lembrar que nessa semana nós tivemos, segunda-feira, anteontem, na LERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, uma solenidade, uma entrega de títulos e de medalha Tiradentes, proporcionada pela deputada, minha companheira de partido, a nobre deputada estadual Inês Pandeló, em que ela também homenageou, dentre muitas mulheres, lideranças daqui da capital e lideranças do interior do Estado, e também homenageando a ministra das Políticas para as Mulheres e também
a ministra da Secretaria da CEPIR, né, da Secretaria para a Igualdade Racial. Então, é um tema do mês de março, que é um tema recorrente todos os anos e que nós não podemos descuidar. Também lembrar que neste tema, nós precisamos de ter os olhos muitíssimo abertos, porque se teve uma discussão que fiz nesses últimos dias, em muitas comunidades do Rio de Janeiro, foi a discussão sobre a violência contra a mulher, que parece não ser uma coisa tão comum, mas que, pelo contrário, tem sido muito comum e trazendo muitos danos para as mulheres, e não só para as mulheres, para a sociedade brasileira num todo. No dia 8 de março, a nossa sessão declinou antes do tempo, eu não pude falar sobre isso, mas queria lembrar exatamente que esse tema, por mais que algumas pessoas digam que esse tema é um tema em que nós devíamos tratar dele todos os dias do ano, e é verdade, o Dia da Mulher é todo dia, não é só 8 de março, não é só o mês de março em que nós nos lembramos da importância da mulher na sociedade brasileira e mundial, mas nós sabemos que é um dia e um mês histórico e simbólico para a luta das mulheres trabalhadoras do Brasil e do mundo, quando nós nos lembramos do massacre de mais de 100 mulheres em Nova York, numa fábrica têxtil, em que mulheres que reivindicavam a redução da jornada de trabalho foram trancafiadas em uma fábrica, e fábrica essa que foi nela ateada fogo, mulheres que morreram queimadas e que marca, portanto, a luta pelos direitos das mulheres na sociedade internacional. Nós, então, temos discutido isso. Outro dia, numa comunidade de periferia, nós discutíamos a partir de um filme que foi debatido e proposto pelo Sindicato das Telecomunicações. O filme chama-se Acorda, Raimundo, que é a história de um homem que tem um pesadelo, que é oprimido por sua mulher, e quando ele acorda, contracenado pelo Paulo Betti, quando ele acorda do pesadelo, depois de um grande pesadelo, ele acorda e a expressão dele é esta: ainda bem que é um grande pesadelo. Só que para as mulheres brasileiras, de modo particular, nós ainda temos muita violência contra as mulheres. Para as mulheres isso não é um pesadelo, isso é uma realidade, uma dura realidade, que marca o corpo e a alma das mulheres. Nós devemos sempre caminhar numa perspectiva de respeito a todas as pessoas que se relacionam conosco. E eu queria voltar a um assunto aqui hoje, e assim, estou inclusive fazendo menção ao tema da mulher, e quero me referir aos homens e mulheres que representam o povo da cidade do Rio de Janeiro, aos 51 vereadores da cidade do Rio de Janeiro, que acompanham de uma forma ou de outra, ou aqui no plenário, ou dos seus gabinetes, ou que depois lerão no Diário Oficial, ou que serão informados por seus assessores da minha fala, dizer que se tem um princípio que eu aprendi desde muito pequeno, foi o princípio de respeitar as pessoas que pensam diferente de mim. E esta é uma generosidade da vida que eu tenho. Eu tenho isso muito claro comigo. Em todos os espaços que frequentei, em todos os espaços que adentrei, entrei e saí pela porta da frente, sempre de cabeça erguida, eu tive por princípio e por valor respeitar as pessoas com quem eu convivi. Então não há da minha parte nenhum desrespeito. Apenas há uma lembrança. Eu apresentei aqui à Câmara um projeto de lei, que é o projeto 1252, que tem sofrido críticas, e até para meu espanto, porque o projeto nem passou ainda pela Comissão de Justiça e Redação. Projeto que ainda está engatinhando, ainda é um projeto que foi só publicado, que está lá passando ainda tem prazo, se não me engano, até o dia de amanhã, para receber parecer da Comissão de Justiça e Redação, para saber se tem constitucionalidade ou se não tem constitucionalidade. Esse projeto, averiguado pela Secretaria da Mesa, não teve nada que obstasse a sua tramitação, mas a Comissão de Justiça e Redação dará o seu parecer, e quero crer que dará o parecer constitucional, porque é um projeto que apenas vem, de certa forma, resgatar ou regulamentar na cidade do Rio de Janeiro aquilo que já é
regulação, aquilo que já é lei nacionalmente, que é o projeto que regulamenta a prestação de assistência espiritual e religiosa hospitalar no município do Rio de Janeiro. Quando na semana passada, na quinta-feira, eu, de fato, tive um pequeno problema nesse pequeno intervalo, logo depois cheguei, mas tive um pequeno problema pessoal e tive que me ausentar um pouquinho aqui da Câmara, foi exatamente no período de 13h40, 15h40 até 16 horas, quando alguns vereadores se posicionaram contrário a esse projeto. E depois, lendo a manifestação desses vereadores, eu, sinceramente, fiquei meio preocupado com o nível de intolerância. Não intolerância religiosa, até porque acredito que não tem, mas intolerância com o outro, intolerância com o diferente. Porque se dirigiram à minha pessoa com expressões muito, no meu entendimento, muito inadequadas, dizendo da minha insensibilidade, usando expressões que, na verdade, não tinha necessidade de usar. Mas isso está registrado no Diário da Câmara, e as pessoas que têm curiosidade, o Diário Oficial da publicação do dia 8 de março. Desnecessário, portanto, eu não faço, não é do meu feitio, não farei debate que abaixa a dignidade da pessoa, que vai ao encontro de questões pessoais, de questões que diminuem a dignidade do outro. Eu não entro nesse debate, não entro mesmo, mesmo que provocado, manter-me-ei tranquilo, mas defenderei meus pontos de vista, defenderei minhas convicções, porque convicção a gente não pega porque o outro nos dá, ou porque o outro nos compra, ou porque o outro manda na nossa consciência. Convicção a gente traz da história de vida que a gente constrói. E como esta casa aqui é uma casa em que o próprio regulamento diz que não pode entrar gente de calça curta, isto é uma casa para homens e mulheres, para pessoas adultas, portanto, eu compreendo dessa forma. Nós temos que manter um certo nível de respeito para não baixarmos o nível da intolerância. O próprio vereador Jorge Brás, que ontem de novo veio à tribuna, ele dizia lá, o vereador Raimon é um frade franciscano. Eu discordo dele 100% disso. Também eu sou bispo da Igreja Universal. Para mim não há diferença nisso, né? A cor da pele, o que corre nas veias é a mesma coisa, nas minhas veias, nas veias dele. A crença que tenho não altera a minha dignidade, não altera a minha filiação divina, como não altera a filiação divina dele. Acho que eu não tenho discordância nenhuma de que ele seja bispo da Universal, que seja bispo da Universal, né? É uma opção pessoal dele. Não tem nenhuma discordância, até porque, para nós cristãos, o mandamento maior, o mandamento que, na verdade, resume toda a lei e os profetas, é o mandamento do amor ao próximo, onde está regida exatamente a dimensão do respeito ao outro, do respeito à dignidade do outro. Então, eu não estou aqui para discutir o projeto, até porque também, para discutir se as pessoas gostam ou não do projeto, até porque tem projetos que são apresentados por outras pessoas e que eu também não concordo com ele. Vou ali na minha maquininha e digito minha senha, aparece o meu nome, abre-se a tela para eu votar, eu voto sim ou não, né? Isso faz parte da democracia, faz parte do sistema democrático que a gente vive e da discussão parlamentar que temos. O parlamento, aliás, é para isso, para a gente falar, para a gente expressar as nossas opiniões. E depois, então, eu senti que houve muito desrespeito. Ontem, eu estava presente e não senti de maneira nenhuma, não senti mesmo, nenhuma fala que eu pudesse compreender como uma fala desrespeitosa, nem do vereador Jorge Brás e nem da vereadora Tânia Bastos. Na quinta-feira, sim, se nós tomarmos o Diário Oficial, a gente poderá ver algumas expressões que são desrespeitosas e desnecessárias, dirigidas a qualquer vereador, não somente a mim. Mas ontem foram muito cavalheiro e dama, foram muito tranquilos nas suas colocações. Apenas a vereadora Tânia Bastos que disse, no finalzinho da sua fala, acho também que ela estava nervosa, e é isso mesmo, a gente fica nervoso mesmo, né? Eu enfrento o microfone desde meus 15 anos de idade, tenho 50, e até hoje, quando eu vou falar, nos primeiros 30 segundos, minha mão fica suada, isso é normal, né? Faz parte da nossa estrutura. Então, eu acredito que ela estava nervosa. Apenas ontem ela falou, eu acho que o nobre vereador se enganou imensamente de estar aqui, digamos assim, matutando aqui, fazendo com que os miolos de sua cabeça
venham de repente se esgotar dentro de um projeto de lei. Quer dizer que a minha capacidade intelectual deve ser isso que ela quis dizer, se esgota num projeto, é também um pouco desrespeitoso, mas a gente releva porque tinha muito nervosismo no processo. Hoje escutei a vereadora Márcia se posicionar aqui, inclusive quero agradecê-la porque ela defendeu o meu projeto. A vereadora Márcia falou o que o projeto diz, ou então ela não leu, ou a assessoria jurídica dela não leu o projeto. Ela disse, olha, é direito constitucional que todos os enfermos tenham assistência religiosa nos hospitais. Eu estou dizendo isso no projeto. O projeto, na verdade, a raiz do projeto é isso. Agora, eu também não posso achar que uma unidade hospitalar é espaço que possa haver qualquer manifestação sem uma determinada regulação. Claro que não pode. Aqui na Câmara existe um regimento, no hospital também existe um regimento. Então, eu não posso, por exemplo, no ano que vem, vai ter aqui no Rio de Janeiro uma Jornada Mundial da Juventude. Não é da juventude católica, da juventude mundial. 4 milhões de jovens acorrerão ao Rio de Janeiro. 4 milhões de jovens correrão ao Rio de Janeiro. Vamos que naquela época, alguns jovens com espírito missionário queiram ir ao hospital para fazer uma visita aos enfermos. Aí entram lá 10, 15 jovens numa enfermaria, tocando violão, conversando alto, rezando, cantando, louvando e adorando. Está ótimo, mas isso não pode, tem que ser regulado. Claro que tem que ser regulado, porque o hospital é um espaço de recuperação do enfermo. E no meu entendimento, que não é meu, que é o entendimento da Organização Mundial da Saúde, o que nós temos que colocar, e muito claramente, é que a saúde não é apenas a ausência de doença, também é a ausência de doença, mas a saúde, ela é um bem-estar físico, emocional, familiar, social, espiritual. A pessoa que está enferma e que, de certa forma, tem equacionada essas dimensões da sua vida, o físico, o mental, o emocional, o familiar, o social, o espiritual, essa pessoa que tem isso equacionado, a sua imunidade aumenta, e essa pessoa, portanto, ela tem condições de sair mais rapidamente do hospital, inclusive desocupando um leito hospitalar para que outras pessoas o ocupem. O que eu quero é o direito, exatamente o que a vereadora Márcia falou hoje aqui. Exatamente o que eu quero é isso. Eu quero é que os enfermos tenham direito à assistência religiosa e que, se eles desejam e pedem que os seus pastores, sejam eles pastores evangélicos, sejam eles da Umbanda ou do Candomblé, e a expressão correta é Umbanda e Candomblé, não é macumba, conforme diz a vereadora ontem aqui, é Umbanda e Candomblé. Na verdade, se ele quer a orientação de um católico, de um evangélico, de alguém da Umbanda, do Candomblé ou do Espiritismo, é direito dele. E se é direito dele, os assistentes espirituais não podem ser barrados na porta dos hospitais. E isso tem acontecido no Rio de Janeiro. É claro que não são em todos os hospitais, mas em alguns hospitais. E nós que somos legisladores para garantir o direito das pessoas. E o direito inalienável do enfermo de receber, o direito inalienável do enfermo de receber assistência espiritual, porque isso concorre para o seu bem-estar físico, mental, emocional, social e espiritual. É isso a dimensão do projeto. Então, eu quero acreditar que os vereadores se colocarão disponíveis para ler esse projeto, e a gente dá para votar, dá para discutir, dá para conversar, mas vamos discutir no nível correto, no nível tranquilo. O meu gabinete é 406, quando eu tenho uma dúvida que de fato, uma dúvida que destoa do parecer de algum vereador, eu o procuro pessoalmente, a gente conversa. A gente, porque é de religião diferente, porque é de igreja diferente, que aliás somos até da mesma religião, porque é de igreja diferente, a gente não precisa de manter o outro como alguém que tem que estar distante de nós e com quem a gente não se dirige diretamente a ele e na verdade, usa, de certa forma, com algumas argumentações desrespeitosas. O projeto é simples, as pessoas se debrucem sobre ele e a gente certamente vai ter um bom termo, que é o bom termo da democracia, que poderá receber emenda, claro, que poderá receber parecer contrário, claro, mas que deverá ser debatido, discutido à luz daquilo que é a grande conquista da sociedade brasileira, que é a democracia e o debate no parlamento. Muito obrigado, senhor presidente.
Esgotado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 347/2009, de autoria do vereador Dr. Fernando Moraes, que dispõe sobre as multas de trânsito aplicadas na seletiva da Avenida Brasil, ataques oriundos dos municípios que compõem a Baixada Fluminense e da outras providências. A presidência lembra que a matéria exige quórum de maioria absoluta dos senhores vereadores e encontra-se em votação. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Argimiro Pimentel, Bencardino, Carlinho Mecânico, Carlos Caiado, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Eider Dantas, Elton Babu, João Cabral, João Mendes, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Ará, Marcelo Piuí, Paulo Pinheiro, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, não, Rosa Fernandes não, refazendo a fala, enquanto-se licenciada. S. Ferraz, Vera Lins. Vou encerrar a votação, hein? Todos votaram? Encerrada a votação. Votaram 4 senhores vereadores, não 17 senhores vereadores. Totalizando 21, não há quórum para deliberar sobre a matéria. Há quórum para prosseguimento dos trabalhos. Passa-se a matéria seguinte. Pela ordem, nobre vereador Rubens Andrade. Senhores vereadores, senhoras vereadoras aqui presentes, fazer uma comunicação, senhores vereadores. A cidade do Rio de Janeiro, e o prefeito sancionou um projeto de lei que eu apresentei aqui, em relação às câmaras subterrâneas, ou a explosão dos bueiros, vivenciaram momentos, e a população ainda vivencia momentos difíceis em relação às áreas de segurança em que nós temos esses espaços ocupados pelas concessionárias, em que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro não tem esse mapa efetivo por onde passa essa rede, em que tempo foi feita a conservação, manutenção, e áreas até onde foram feitas a conservação, como no Tribunal de Justiça, nós tivemos lá, novamente, explosões lá das tampas, enfim. Na sexta-feira, realizei uma reunião com o secretário de Conservação e ficou claro de se cumprir a lei, que os vereadores que recebam denúncias, comunicados
da ocupação indevida sobre essas tampas de bueiros na cidade do Rio de Janeiro, comunique à Secretaria para devidas providências, assim como também a visualização dessas áreas. E uma das concessionárias é a Light, que veio a público dizer que isso era fruto do processo da desmobilização, desativação ou terceirização ou quarteirização do serviço e da equipe de manutenção dessas câmaras subterrâneas. Mas nós tivemos aí no início do ano e estamos juntos também com os moradores de Vigário Geral e Parada de Lucas. Não vejo aqui o vereador Carlinho Mecânico, mas era importante a presença dele aqui, que ontem ele trouxe essa informação. Estivemos presentes em assembleia, que eles mantêm permanentemente. Hoje tem mais uma assembleia lá em Vigário. Em relação à instalação dos chips em áreas de baixa renda na cidade do Rio de Janeiro, pela Light, que vem cobrando absurdo à população os serviços ofertados. Tentamos aqui localizar onde nós teríamos alguma representação, ou a própria ANEEL, que é a agência para regular esse setor. E, pasmem os senhores, por informação ou contra-informação, paramos no dia 19 de janeiro aqui na Agenersa, que é a agência do Estado, na 13 de maio. Ou seja, 5 dias antes da queda desse prédio, reunimos e recebemos ali os moradores, uma comissão grande de moradores, subimos, tivemos uma reunião com um dos representantes da agência e, pasmem os senhores, a ANEEL não tem nenhuma representação fora de Brasília. Em nenhum estado do Brasil a ANEEL tem presença. O único estado que ela tem uma parceria ou um convênio é com a Agência Reguladora de São Paulo. Agora que a Agenersa, que é a Agência Reguladora de Energia e Serviço de Saneamento do Estado, que pretende estabelecer uma formalização de um contrato ou de um convênio para a delegação. Diante dessa situação, na terça-feira estaremos em Brasília. Até o momento, eu e o vereador Carlinho Mecânico, junto à ANEEL, porque o prazo pactuado com a Light para esses moradores, que eles não tenham a sua energia interrompida de forma arbitrária, que é março agora. Então, nós estaremos em Brasília, junto com essa comissão, com representantes dos moradores desses bairros, e levando o clamor de que a ANEEL não faça como algumas agências reguladoras que não regula e muitas vezes está a serviço daqueles que deveriam ser regulados pela agência. Então, eu trago aqui esse informe aos senhores vereadores. Esse é um tema que houve a privatização da Light, é um tema nacional, federal, mas as pessoas vivem na cidade, nos bairros, e certamente, como nós temos aqui vereadores que atuam em vários bairros ou em toda a cidade do Rio de Janeiro, trazer esse tema porque nós temos outras comunidades, outros bairros sofrendo por conta da instalação desses chips por parte da Light. Então, terça-feira, estamos nos dirigindo a Brasília para uma ação junto à ANEEL. E, quem sabe, o envolvimento de toda a Câmara Municipal diante dessa situação e a cobrança também da Agência Reguladora do Estado, que estabeleça já esse convênio ou parceria com a ANEEL para, com delegação, poder atuar. Por isso, no caso aí dessa concessionária, não tem nenhum poder público, seja o poder público legislativo municipal, estadual, ou prefeitura ou governo do Estado, sequer tem instrumentos para advertir, notificar, multar ou até ter algum procedimento em relação a esses serviços que são uma concessão lá do período da privatização que nós tivemos aí no final dos anos 90. Então, trago esses informes aqui, parabenizar aí o vereador Carlinho Mecânico, junto com a população, os moradores de Vigário
e Parada de Lucas, que se mantêm mobilizados, articulados, lutando aí pelos seus direitos. Então, esse comunicado eu quero fazer aqui aos senhores vereadores e vereadoras. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Leomar Coelho, posteriormente, a vereadora Sônia Rabelo. Nobre vereador Jorge Felipe, que preside os trabalhos desta sessão, senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu quero, aproveitando a intervenção do nobre vereador Rubem Andrade, primeiro dizer que ontem, aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, teve uma sessão solene para o lançamento de duas campanhas. Duas campanhas. A primeira delas contra exatamente a privatização da energia e a segunda campanha é contra a privatização da água. A privatização da energia, inclusive o que o nobre vereador Rubem Andrade falou aqui no Rio de Janeiro, já os efeitos mais perversos estão sendo sentidos, inclusive pela população pobre, pela população que menos aquinhoada de poder aquisitivo. Quer dizer, então, de repente, por exemplo, em Vigário Geral, então os moradores tiveram de uma hora para outra um aumento nas suas contas de luz de até 800%. Até 800%. No dia desse, teve lá no meu gabinete um companheiro trazendo várias contas verdadeiramente absurdas. Verdadeiramente absurdas. Por quê? Exatamente por conta desse novo equipamento que coloca lá, que eles parece que estão denominando, se não me engano, chip ladrão. Tem um nomezinho assim, mas tem uma... adjetivaram já. Chip, eu não sei se é ladrão, um negócio desse tipo. Então a solenidade ontem aqui, ela foi promovida exatamente pelo movimento dos pessoal vítima das barragens, né? Atingidos por barragem, MAB, movimento. Esta casa aqui, eu nunca tinha visto ela tão lotada de pessoas como ontem, porque estava lotado aqui estava lotado, cheio. Pessoas sentadas, inclusive, sem ser aqui, depois providenciaram uma porção de cadeiras e tanto uma galeria como outra galeria totalmente lotada. Totalmente lotada. Então, eles, inclusive, vão fazer um escritório, instalar um escritório desse movimento aqui no Rio de Janeiro, porque realmente a gente tem que alguma coisa ser feita. Não pode de forma alguma, essas agências, olha, essas agências que existem aí, reguladoras, é uma verdadeira vergonha. Vergonha. A agenda dessas agências tem uma agenda que é a agenda das empresas. Não tem nada a ver com o povo, com a população. Haja vista, por exemplo, o que acontece com os transportes aqui no Rio de Janeiro, principalmente, transporte das barcas. Quer dizer, uma vergonha. A agência lá só faz tudo favorável à empresa e não faz nada em relação à população, ao povo, ao morador da cidade do Rio de Janeiro. De maneira que eu não poderia, de forma alguma, deixar de aproveitar essa deixa e vir aqui exatamente, primeiro, anunciar a instalação de um escritório do MAB, exatamente para coordenar todo o trabalho de organização e mobilização de forma organizada dessas duas campanhas, que são campanhas com nomes até diferentes, mas o objetivo das duas campanhas, uma é contra a privatização da energia e a outra contra a privatização da água, no sentido de que isto não se transforme em mercadoria, porque são bens que devem ser colocados à disposição exatamente com todos os investimentos do poder público para usufruto da população, não só do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade do Rio de Janeiro. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente,
nobres colegas vereadores, venho aqui hoje, nesta hora, fazer um anúncio de ordem institucional. É com muita satisfação e honra que eu quero comunicar que nós, da bancada do PV, especialmente Dr. Edson e eu, convidado também o vereador Messina a participar, embora já faça parte de outro bloco, acabamos de entregar, junto à mesa de diretora, a alternância na liderança do PV ao Dr. Edson da creatinina, que será o nosso novo líder agora pelo Partido Verde. Acho, senhor presidente, que é uma liderança mais do que merecida e justa. Essa alternância vai nos dar um certo descanso nessa tarefa de ser líder, né? E especialmente agora ele, como presidente da Comissão Especial da Rio+20, vai unificar na liderança do PV e na Comissão Especial da Rio+20, né, a vocalização do Partido Verde nesses meses em que se realizará no Rio de Janeiro tão importante evento ambiental. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao senhor presidente, a toda a mesa diretora da Câmara Municipal, aos servidores da mesa, aos servidores da Câmara e, sobretudo, a todos os colegas vereadores pelo apoio, pela compreensão e que tiveram durante todo este ano em que eu exerci a liderança do PV, especialmente aos meus colegas de partido que depositaram em mim, nesse ano, a confiança pela liderança. Assim, eu desejo ao Dr. Edson da creatinina toda a sorte, toda a força nessa tarefa agora pela frente de nosso líder do Partido Verde aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, parabéns, doutor Edson. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 923/2011, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que dispõe sobre a destinação de até 20% das vagas de concursos públicos municipais a pessoas com idade superior a 40 anos. Em votação. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Bencardino, Carlinho Mecânico, Carlos Caiado, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Eider Dantas, Eliomar Coelho, Elton Babu, João Cabral, Jorge Pereira, Jorginho da SOS,
Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Ará, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Raimon, Renato Moura, Rosa Fernandes, S. Ferraz e Vera Lins. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 7 senhores vereadores, não 16 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há para o prosseguimento da sessão. Questão de ordem. Pela ordem, o nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade faço essa questão de ordem muito mais só para situar um problema que ocorreu em função dos desabamentos e que todos nós tivemos conhecimento na cidade do Rio de Janeiro, dos edifícios aqui na 13 de maio. Naqueles edifícios eram situados vários escritórios de contabilidade, onde, em função da tragédia, várias empresas que efetivamente dependiam dos seus escritórios de contabilidade para entregar o seu refis, o seu recolhimento, preparar o seu recolhimento de fundo de garantia, ISS, tiveram aqui a sua vida, vamos dizer assim, alterada. Então, diante disso, o segmento do ramo contábil procurou e tinha vamos dizer assim, uma deficiência quanto à ineficácia dos poderes, de ter anuência do poder público em receber com atraso essas informações desses escritórios e desses contribuintes. Passado isso, eu quero aqui parabenizar de público, porque foi um pleito levado ao prefeito Eduardo Paes, onde, no Diário Oficial da data de ontem, o prefeito estabeleceu o seguinte decreto, que eu acho que é importante para que todos tenham conhecimento. Decreto número 35.228, de 12 de março de 2012, concede prorrogação dos prazos para cumprimento de obrigações acessórias do Imposto sobre Serviços, ISS, aos contribuintes cujos livros e documentos fiscais e contábeis tenham sido perdidos no desabamento das edificações localizadas nos números 38, 40 e 44 da Avenida 13 de Maio, ocorrido no dia 25 de janeiro de 2012. E aí vem a especificação, a ementa, artigo 1º, os contribuintes do Imposto sobre Serviços, ISS, cujos serviços contábeis eram realizados por escritórios de contabilidade localizado nos edifícios números 38, 40 e 44 da Avenida 13 de Maio, no centro, terão prorrogados por 6 meses os prazos para cumprimento das obrigações acessórias relativas à entrega de declarações demonstrativas e documentos perante a Secretaria Municipal de Fazenda, desde que o vencimento original tenha ocorrido ou venha a ocorrer entre os dias 25 de janeiro e 25 de março de 2012. Então, eu estou situando esse decreto do prefeito César Maia muito mais para agradecer a sensibilidade quanto ao setor, sensibilidade quanto ao contribuinte, que, enfim, da tragédia, obviamente, ninguém se livra, mas efeitos negativos podem ser amenizados. Então, acho que isso é salutar e vai desde já o nosso agradecimento, o agradecimento do próprio segmento, que efetivamente ameniza um pouco dos impactos que esse segmento vem sofrendo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, nobre vereador Raimon. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu, na verdade, muito rapidamente, só para fazer um registro, os profissionais de educação estão fazendo agora aqui na ABI uma assembleia com indicativo de greve, e, portanto, discutir educação na cidade do Rio de Janeiro, discutir educação no estado do Rio de Janeiro e discutir educação no Brasil. Hoje há um movimento nacional discutindo a educação e a qualidade do trabalhador em educação, que deve ser cada vez mais aprimorada pelo parlamento, pelo poder público. Essa política que nós acreditamos que deve haver, aquela de discutir com os diversos profissionais das diversas áreas, e aqui eu estou falando da educação, discutir com eles, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o plano de cargos e salários.
para que essas discussões se estabeleçam, é que os profissionais de educação estão aqui na ABI reunidos e debatendo no dia de hoje. Um outro registro que eu quero deixar, porque hoje nós estamos no dia 14 de março, e logo no início de abril, nós teremos aumento da passagem do metrô. Há alguém que me diga, mas vereador, o que você tem com isso? Isso é coisa do Estado, é do Estado, mas o vereador Rubens Andrade há pouco falava, coisa é federal, é estadual, mas o cidadão mora no município. E aí é mais uma vez a penalização do trabalhador e do cidadão carioca que tem que se locomover nesta precariedade que é o metrô no Rio de Janeiro. Então nós teremos um aumento da passagem para R$ 3,20, se não me engano a partir do dia 2 ou 3 de abril, e, portanto, quando chegar lá, a gente já vai começar a fazer o movimento de dizer que isso não está correto. Eu acho que a sociedade, e por isso fica aqui o meu registro, tem que o tempo todo entender que tem que ter uma contrapartida, que há de ter uma contrapartida. Se os serviços prestados pelo metrô fossem serviços que, de fato, tivessem a qualidade correspondente ao valor das passagens, a gente até amenizaria um pouco o processo de privatização pelo qual passou esse serviço de transporte na cidade. Mas privatizar o metrô, diminuíram a sua capacidade operacional. Eu tomo o metrô da Praça Afonso Pena para a Cinelândia pelo menos uma vez por semana e não tem uma vez sequer que entre as estações da Praça 11 e da Central do Brasil o metrô não pare e o condutor do metrô pede paciência, a paciência aos passageiros. O que nós precisamos não é de ter paciência não, muito pelo contrário, temos que ter indignação em relação ao aumento da passagem do metrô, que está para vir aí, no dia 3 de abril ou 2 de abril, se não me engano. Então, é bom a gente começar a pensar sobre isso, falar nas nossas bases, deixar registrado aqui no Diário da Câmara Municipal, que o metrô precisa, mais do que aumentar a passagem, dar ao cidadão carioca, de modo particular, usuário do metrô, condições para que ele se locomova com qualidade, com segurança, com modicidade e com pontualidade. Muito obrigado, senhor presidente. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 26, 2009, de autoria do vereador Beccardino, que dispõe sobre normas para os supermercados e hipermercados no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Matéria encontra-se em votação, hein? Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 6 senhores vereadores, não 11 senhores vereadores. Considerando a terceira verificação com falta de quórum, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.